Aleluia, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Quem está feliz diz amém. E eu sinto que foi de verdade esse amém. Não é só aquela frase de efeito, né? É bom quando a gente sente a igreja alegre. Estava ali louvando e sentindo a alegria da igreja. É muito bom estar aqui, muito bom ceiar, muito bom celebrar o Dia das Mães, né? Então, eu creio que Deus reservou um dia especial para nós aqui. Você pode dizer amém? Então, fique bem atento. Tem uma palavra muito simples que Deus pôs no meu coração, muito simples mesmo, mas eu creio que ela é poderosa e pode impactar as nossas vidas, né? E a primeira frase que eu quero te falar hoje, eu estava meditando sobre isso pela manhã, é que há duas classes de pessoas que lidam com a vida espiritual, que lidam com Deus. Aquelas que são sempre atraídas e aquelas que são encontradas por Deus. E o que eu descobri lendo a Bíblia? Que ser atraído sobrepõe a ser encontrado. Porque na Bíblia eu encontro várias pessoas que foram encontradas pelo Senhor. Olha para cá, gente, olha para cá. Que foram encontradas pelo Senhor. Você pode dizer amém? Pessoas encontraram o Senhor, mas não mudaram as suas vidas. Pessoas viram Jesus publicamente, encontraram com Ele no seu dia a dia, mas não foram encontrados, ou seja, não tiveram as suas vidas transformadas. Mas outras pessoas até não tiveram um encontro pessoal com Deus, não vivenciou um milagre, mas a sua atração pela palavra, a sua atração pelo Senhor, transformou completamente a sua vida. Então, ser atraído é superior ao ser encontrado. Quando nós lemos Salmos 1, que eu cito muito, eu amo esse salmo, pode pôr aqui atrás, Salmo 1, por favor, Salmo 1, de 1 a 3, fala sobre a tipificação de uma pessoa, um tipo de pessoa que recebe uma grande parte de bênçãos, que todos nós só sonhamos. Ele fala sobre um tipo de pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. É uma tipificação de comportamento, uma tipificação de pessoas, não é sobre só replicar uma ação. O verso 2 fala o seguinte, pode falar: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Repara que esse versículo não fala sobre encontrar a Deus propriamente. Ela fala sobre alguém que não importa se vai encontrar a Deus ou não, se vai receber um milagre ou não, se vai ter uma experiência sobrenatural ou não. Fala sobre uma pessoa que tem tanto prazer na lei que para ela isso é o suficiente. Quem pode dizer amém? Isso enche a alma de tal maneira que é suficiente. Sem um encontro especial, sem uma visão, sem ver um anjo. Tanta gente que está dependendo de algo muito absurdo, muito abstrato, muito fora da caixa para decidir alguma coisa. E Salmos tipificam um tipo de pessoa que não depende disso. A lei do Senhor é suficiente. Quem pode dar um aleluia? Quando a lei do Senhor, quando a palavra dele for para mim suficiente, eu estou dentro da tipificação que me coloca no versículo 3, pode pular lá. Aqui está o que todo mundo sonha. Todo mundo quer ser o versículo 3. Mas para ser o versículo 3, tem que ser o tipo de pessoa que está no 1 e no 2. Fala assim comigo, antes do 3, vem o 1 e vem o 2. O crente tem a mania de se engessar em um versículo e esquece o que está atrás dos outros versículos. Todo mundo só cita a gordura, a satisfação, a promessa gostosa dos versículos bíblicos, mas ninguém lê o que está atrás dos versículos bíblicos. Lê as frases, né, de apóstolo Paulo: tudo posso daquele que me fortalece, mas não lê o capítulo todo. Qual o contexto que define tudo posso o quê? Vai lá ler as tribulações, vai ler. Ele está falando de um contexto de vida que ele está enfrentando. Aí o crente perpetua: tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos essa mania de só congelar na cabeça
a parte boa, mas existe um preço, existem versículos que contextualizam aquela promessa que tem que estar vivo em nossa mente. Todo mundo quer ser o versículo 3 de Salmos, mas ninguém está preocupado em saber se é a pessoa que também é no versículo 1 e no versículo 2. Aí vem a promessa, e como árvore plantada, eu consigo visualizar essa cena, não sei, acho que é por isso que me impacta tanto. Eu leio e eu visualizo uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Quem pode dar um aleluia? Tudo o que ele faz prospera. Então, isso só para você entender a ideia de que ser atraído sobrepõe ao ser encontrado. Fala para o seu irmão, ser atraído sobrepõe ao ser encontrado. E quando eu sou atraído, é inevitável eu ser encontrado. Porque eu posso ser encontrado e não construir em mim uma atração. Eu lembro que desde pequeno eu sempre tive uma atração muito grande por entender o mundo, entender achar as respostas que ninguém tinha para entregar sobre Deus, sobre a vida, sobre as crises. Todo mundo tem crise. E se eu morrer agora, o que vai acontecer? Mas o povo tem medo da resposta. Queridos, não tem preço você estar resolvido com essas respostas. Quem vive com essas lacunas de respostas não vive bem. Nunca vai dar o seu melhor em nada. Vai ser meio gás no casamento, vai ser meio gás no trabalho, vai ser meio gás na amizade. Ele não tem paz, ele não sabe o que vai acontecer se ele morrer amanhã. Inclusive o crente tem esse problema. Ontem eu falei com um amigo, para trocar ideia, eu gosto muito dele, e infelizmente ele me disse que foi diagnosticado com câncer na próstata. E eu reparei, e na nossa conversa, está muito bem, sim, está se cuidando, não está, foi visto agora no início, vai dar tudo certo em nome de Jesus, mas você vê como é que a mente da pessoa já mudou todas as prioridades dele, mudou toda a agenda, mudou a relação com a família, mas o raio do diagnóstico teve que existir. E se calhar comigo, se fosse comigo ia ser igual, e com você ia ser igual. Nós esperamos um problema, esperamos a beira da morte, esperamos o risco para reavaliar aonde está realmente a prioridade. E aí, a primeira coisa que corrige, faça comigo, Deus e família, que é o que nós mais pregamos desde o primeiro dia que você pôs o pé aqui nessa igreja. Fala sobre vida com Deus e vida sobre relacionamento. Nós não paramos de pregar sobre isso, porque a Bíblia só fala sobre isso, mas a gente só pensa em corrigir quando alguma coisa chega te ameaçando. Nós não podemos esperar isso acontecer, não é? Então eu creio na vitória dele. Você pode dizer amém? Eu estou orando já por ele em nome de Jesus. Ele não é dessa igreja, mas é um grande amigo que realmente é uma bênção no reino de Deus, e eu creio na vitória dele. Então, quando você é atraído, Deus começa a se revelar, é inevitável, né? Buscar-me-eis, e o quê? Achareis. O buscar-me-eis também tipifica um tipo de pessoa que busca, que tem uma atitude, que não fica na sua inércia, né? Quando eu estava lendo sobre isso hoje, eu estava lembrando que eu tenho um livro quase pronto, chamado A Bússola da Vida, que fala sobre isso, sobre a atração, sobre o magnetismo natural do ser humano, crente ou não, para Deus. Nas minhas pesquisas, eu descobri que a coisa que você mais ouve quando alguém se converte é a seguinte frase: eu tinha um vazio enorme que eu não sabia como preencher, e quando eu conheci a Deus, esse vazio foi preenchido. Porque o ser humano, crente ou não, ele está sempre sendo atraído para a resposta que ele não tem, até descobrir que a resposta chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, o pão da vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Então você descobre que há um clamor, há um vazio na humanidade que só Jesus pode preencher. Ele é a pedra angular, meu irmão.
Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, que fala a Bíblia Sagrada, que preenche a fundação, que preenche o local que está faltando para dar estrutura para a sua caminhada. Quem pode dar um aleluia? Quem pode dar um aplauso bem forte? Ele é tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é tudo. E quando começa essa relação de atração e encontro, algumas coisas Deus potencializa em nós. E eu separei 3 delas que eu mais destaco na Bíblia, né? Que é fonte, faz comigo, fonte, força e direção. São 3 coisas que eu noto que Deus potencializa quando as pessoas são atraídas e começam a entender, começam a se encontrar com Ele, e Deus atua claramente em relação a essas 3 coisas no ser humano. E não dá para falar de fonte sem lembrar da samaritana, mais uma vez, a famosa samaritana. Sou fã dela porque não tem como pregar sem falar dela. Ela na sua atitude, ela toca em diversos pontos teológicos fulcrais, que se você for ficar só estudando o momento que Jesus fala com a samaritana, ela toca no ponto de como adorar, ela toca no ponto teológico fulcral em relação ao judaísmo e aos samaritanos. Ela vai tocando em pontos sobre o Messias, ministérios, quem pode e quem não pode, que você for pegar cada um, são livros que você vai escrevendo que não para mais. Então não tem como você não pregar sem sempre cruzar com essa história, porque ela descortina aquele relato, descortina várias respostas que são temas de discussões teológicas no dia de hoje. Não tem como não cruzar. E uma das frases que Jesus fala nesse diálogo, eu nem vou ler o capítulo, senão vou me perder, que é João 7,38, em todo o diálogo que ele tem com ela, ele libera um segredo, e que não é sobre ela, é sobre a humanidade. Fala comigo assim: quando Jesus fala com alguém, ele revela algo não sobre a pessoa, mas sobre a humanidade. Ele usa aquela situação, ele usa aquela pessoa para deixar um segredo, para perpetuar um segredo que ele tem para entregar para toda a humanidade. Quando ele fala para a samaritana que quem crê em mim, como diz a Escritura, agora que está, olha só, é tudo milimetricamente encaixado. Não é quem crê em mim como quer, porque nós temos a mania de querer crer em Deus como nós queremos. Sim ou não, igreja? Não, eu tenho a minha interpretação. Jesus não aceita isso. Isso aqui dá a prova. Quem crê em mim, como o quê? Fala mais forte. Como diz a Escritura. Como o Messias que havia de vir. Como a pedra angular. Como aquele que Moisés escreveu sem saber. Com todos os seus simbolismos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu o quê? Interior correrão ou fluirão rios de águas vivas. Você pode dar um aplauso para exaltar, Senhor? Eu sinto muito poder quando eu leio isso. Eu sinto o poder de Deus quando eu leio isso, porque eu acho que Jesus colocou essa metáfora, rios de águas vivas, porque tem tanta coisa que pode fluir do nosso interior que nós nem podemos imaginar. O rio de águas vivas pode ser várias situações que você hoje está em crise, e que pode nascer uma solução, e que não vai ser só para você, vai ser para várias pessoas. Um rio não nasce só para ele, que pode dizer amém. E quando eu olho para a minha vida, eu olho para a minha caminhada, né, como a pastora falou hoje na ceia, vão ser 25 anos de ministério, que Deus nos colocou aqui para servir. Nós não somos nada aqui, gente. Sou só mais um como você que serve. Não mando nada, não assino nada, não faço nada, sou mais um que tento dar o meu melhor na comunidade. Mas há 25 anos estamos servindo. E nessa caminhada de 25 anos, eu tive muita escassez, onde não tinha fonte nenhuma. E o rio tinha que ser externo. Então, crise no casamento, crise financeira, crise ministerial, várias situações que eu não tinha recurso e tinha que buscar fora esse recurso. E
por mais que eu olhasse para fora, não era o suficiente. Até que eu olhei para dentro, até que eu busquei ao Senhor, e aquilo que eu não tinha dentro de mim começou a nascer, começou a fluir. E quando flui, não resolve só a minha vida. Faz uma pesquisa de quantas vezes nós já atendemos, já ajudamos casais a resolver as suas situações. Casamentos foram restaurados ao longo do tempo. Casamentos que viviam brigando, parecia gato e rato, cachorro e gato, sabe? Não se respeitavam. Começaram a ter harmonia dentro de casa. Por quê? Porque rios de águas vivas começaram a fluir nessa área em nossas vidas, atuando inclusive na vida das pessoas que estavam à nossa volta. Quantas crises financeiras nós passamos? Quantas? Eu lembro até hoje que nós quase perdemos nossa casa que nós vendemos há pouco tempo, no Montijo, nossa primeira casa que compramos aqui em Portugal. Chegou uma crise muito forte em Portugal. Eu perdi mais de 1.000 euros de salário no meu ordenado. Foi cortando tudo. Perdi mais de 1.000, estava ganhando bem. Deus tinha me dado uma graça muito grande de subir muito na empresa que eu trabalhava. E veio a crise, cortou mais de 1.000 euros. E faltou dinheiro para tudo. E cartão de crédito, indo comprando, fazendo compra para comprar comida. Aquele ciclo vicioso. Você cobre o cartão e tem que descobrir, aí você descobre, estoura, e paga, estoura. Falei, gente, isso não é vida. Aí um dia eu olhei com a Viviane, eu não aceito mais isso. A Bíblia fala, e eu fui na fonte. A Bíblia fala, não vou fazer porque eu quero, eu não aceito. Mas a Bíblia diz que o justo, não é porque eu sou bom, não, porque eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Quem pode dizer amém? O justo viverá pela fé. O justo não mendigará o pão. Quem pode dar um aleluia? O justo não mendigará o pão. Pode aplaudir o Senhor. É promessa de Deus. É aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, que tem o Senhor como Deus. Eu falei, não aceito mais isso. Eu tinha um estoque de frango, estava quase ciscando já, só comia frango. Eu ficava vigiando as promoções, ia comprando frango e congelando. Tinha uma arca pequenininha e congelava para poder não faltar no mínimo carne. Era frango, era bife de frango, pé de galinha, era frango e bifana. A gente quer para variar de vez em quando. Eu falei, nós vamos cortar, vamos quebrar nossos cartões de crédito todos hoje. Vamos quebrar. E nós dependíamos do cartão para alimentar o ciclo que estava já instalado. E eu sei que Deus vai abrir uma porta. Não sei o que é, dinheiro a mais não tem nem visão para algo melhor. Mas eu não aceito ficar vivendo dessa maneira. Nós quebramos os cartões todinhos. Eu não sei o que Deus fez, nem lembro de dizer, mas eu sei que nós não passamos nenhuma falta. Deus supriu em todo o processo. E Deus começou a me esticar. Porque eu era alguém que trabalhava na parte administrativa de uma empresa. Sempre fui muito tímido e por ser gago, eu nunca imaginava fazer algo de vendas, de negócio. Então eu comecei a me esticar com projetos que eu tinha que vender, que eu tinha que negociar, que eu tinha que lidar com o público. Eu já era esticado na igreja, porque era um gago pregando, aí agora era um gago vendendo, era um gago negociando. Aí eu começava a ser, meu Deus, que loucura, mas por que Deus me esmaga tanto? Por que Deus me esmaga tanto? Eu ficava me perguntando, me questionando em relação a isso. Aí as respostas foram vindo, e Ele foi me esticando, e foi me dando autoridade em áreas que eu jamais, nem sequer sonhei ter. Hoje eu sou um bom vendedor, eu sou um bom negociante, eu sou um bom gestor, porque Deus, eu deixei Ele me esmagar, Ele apertar, não questionei, quebrei os cartões, esperei. Aí rios de águas vivas fluíram. E hoje as pessoas que estão ao nosso lado também estão prosperando. Impressionante. O Diego, há uns 15 anos atrás, foi convidado para ser traficante na Holanda. Cadê o Diego? Traficante. E era um excelente negócio, viu? Ele me contou os números, eu fiquei impressionado. Eu falei, não faz isso não, Diego. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ele esperou.
Lembro do Felipe, lá em Carlai, mais a Jamile, imigrando para a França, para tentar vencer na vida. Deus trouxe para cá de novo e prosperou. As pessoas estão prosperando. Eu lembro do Dudu. Dudu tinha um Fiat Punto usado, feio. Pensa num carro feio. Vivia dando problema. E para piorar, um dia ele para na operação stop. E aí ele é multado. Ele me liga chorando: pastor, minha vida acabou. Que isso, Eduardo? Não, ele estava já assim, cheio de problema, né? No limite, sabe quando o cara está no limite da vida, no limite do desgaste emocional? Eu falei: cara, fica feliz, porque você tem dinheiro para pagar a multa, você está ganhando como nunca ganhou antes. Você vai pagar a multa, você vai comprar um carro novo. Aí ele mudou de carro, comprou uma carrinha verde, melhorzinha, e foi crescendo. Hoje ele tem um casão maravilhoso lá em Palmela, quase um castelo aqui, é uma quinta maravilhosa, tem o seu próprio negócio, está só prosperando. E são muitos testemunhos. Por quê? Porque Deus honra quando você espera nele, quando você crê nele, como diz as Escrituras: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Querido, só crê, porque o resto vai acontecer. Eu profetizo que rios de águas vivas vão brotar no seu interior. Não sei qual é a área, mas eu sei que onde te falta hoje autoridade, Deus vai te entregar autoridade em nome de Jesus. E é para você e para todos que estão à sua volta em nome de Jesus. Para todos que estão à sua volta em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então somente faça o que fez o samaritano. Creia como diz as Escrituras, como Messias, como Senhor e suficiente Salvador. Então, nós podemos ser fonte de várias coisas. Primeira fonte, fala assim: a fonte me irriga. Fala assim: fonte me alimenta, depois transborda. Fala assim: fonte me alimenta, depois transborda. Ela vai transbordar, porque um rio não alimenta só a sua nascente. Pelo contrário, às vezes ele nem, eu acho que se a fonte pudesse conversar ou falar, ela ficaria surpresa com o tamanho do rio do Tejo aqui embaixo. O Tejo é lá em cima na Espanha, ela não conhece a visão do Tejo que nós conhecemos aqui embaixo. A largura, a profundidade, né? O tamanho, quase que dá um versículo bíblico aqui, né? Não conhece, porque a fonte ela só está enxergando, é fresquinho, está saindo, mas ela não sabe aonde que está desaguando. Eu profetizo que será tão grande a sua fonte, que você não vai conseguir nem visualizar o tamanho do rio que vai se formar nas suas gerações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fonte. Quando eu sou atraído, fontes de águas vivas começam a fluir do meu interior. Então, o primeiro passo da relação com Deus é construir em nós a autoridade. Escreva aí: o primeiro passo da minha relação com o Senhor é Ele me conceder a autoridade. Aquilo que me falta em alguma coisa para me suprir e para transbordar. Porque nunca é só sobre você. Fala teu irmão, cai na real. Nunca será só sobre você. Fala assim, olha o nome dele: você é apenas uma semente de muitas árvores, em nome de Jesus. Quem recebe aí? É só uma semente de muitas árvores. Nós temos a mania de achar que é sobre nós a situação. É sobre nós, não é sobre você. É sobre o que Deus pode fazer através de você. É sobre as gerações, é sobre as pessoas, é sobre os netos que você nem conheceu. É sobre a igreja que vai abrir. É sobre os pastores de amanhã, que você nem vai saber o nome. Mas a sua vida foi estrutura para que essa caminhada fosse possível. É sobre isso. Então, uma área que Deus trata é a área da autoridade. E quando nasce fonte, você transborda. Qual foi a fonte que nasceu na Samaritana? De evangelismo. Ela foi tão evidente que ele era Deus, que ela, de rejeitada, ela passou a ser evangelista na cidade. E fala a Bíblia que Deus ficou ali por vários dias em Samaria, e todos
se alegraram com a sua presença e creram que ele era o Senhor. Por causa de uma mulher que não tinha moral para ir no poço com as outras mulheres naquela hora. Não tinha moral, não tinha coragem social, tinha vergonha pública de ser quem ela era. Uma pecadora como eu e você. Mas a revelação sobrepôs o pecado, sobrepôs a vergonha, sobrepôs a rejeição social. Olha para cá. Não sei se você se sente rejeitado ou se já foi, mas Deus ama de paixão quem é rejeitado. Pode ver a Bíblia, o rejeitado, Deus dá um jeito de costurar ele numa história relevante. Estava lendo sobre Jacó essa semana. Jacó, ele foi enganado com o engano que ele fez. Jacó, ele se veste de peludo para fingir que era Esaú. Sabia que o seu pai estava praticamente cego. Ele se passa por Esaú e recebe a bênção do primogênito. Exatamente a mesma coisa que ele fez, Labão faz com ele. Aí eu quero casar com a sua filha. Eu falei, claro, é toda sua. Pode casar. Você é um bom funcionário, você trabalha comigo. A filha é sua. Que era Raquel ou Rebeca? Eu confundo as duas. Não, ele queria a outra. Raquel. Pode casar, ela é sua. Caladinho. Mas por quê? Porque ele rejeitou quem? Ele rejeitava Lia. Na tradição dizia, a primogênita tem que ser a primeira a casar. Mas Labão viu que ele não queria, ele pode casar. Né? Mas imagina a história de Lia. Às vezes ser mais feinha, mais gordinha, não sei. Foi rejeitada, é horrível ser rejeitado. Mas Deus ama o rejeitado. Jacó é embebedado na festa. Eles vestem, põem um véu em Lia e empurra Lia para a barraca. E no dia seguinte fala, fui enganado. Não casei com quem eu queria casar. Ele colheu exatamente o que ele fez com o pai. Ele se fingiu de Esaú por causa de querer ser primogênito. E ele colheu a mesma coisa, sendo cegado pelo vinho e enganado por Labão, entregando Lia. Mas olha só o que Deus faz com Lia. Qual foi o primeiro filho que Lia gerou? Judá. Deus coloca a rejeitada para gerar a tribo que iria ser a tribo da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo lá na frente. Ele ama o rejeitado. E se você pegar essa linhagem e for seguindo, você encontra a Raabe, prostituta, você encontra Ruth, você encontra Boaz, você encontra várias pessoas que têm a característica do Cristo, que foi rejeitado pelos homens para ser o salvador dos homens na cruz do Calvário. Então, se você se sente rejeitado, Deus está com um olhar especial sobre você. Toda a minha vida, pela minha forma de ser, eu sempre fui a última opção. Aliás, eu nunca fui opção. Nem a última, eu nunca fui opção na escola em algumas coisas, com os amigos em outras coisas. Na igreja, você acha que eu era opção na igreja para pregar? Não é, eu nunca fui uma opção na igreja para poder pregar. As circunstâncias aconteciam porque Deus ama quem não é opção. Deus ama quem é rejeitado. E vinham circunstâncias que me colocavam na frente das coisas. E eu comecei a me revelar nesse ministério. Mas não porque eu parecia ter potencial, mas é porque Deus ama o rejeitado. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar Ele. Deus ama quem não é, para confundir o que é. Deus ama o indouto e usa para confundir o sábio, para que ninguém se glorie diante dele. Ninguém. Então, fonte. Tem que correr aqui, né? Segundo ponto, força. Abre comigo Isaías 40. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala algo interessante.
Ele tem duas revelações em uma. Isaías 40, 29 a 31. Está certa a hora, gente? Meu Deus. Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e tem uma versão que fala, ele multiplica. Vê se você acha essa versão. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se você achar no 29 a versão que fala, multiplica a força ao cansado. Eu acho muito bom, muito bacana essa versão. Ali, ó. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Tem aqui duas revelações que a gente entende quando a gente começa a ter uma vida com Deus. Quando a palavra dele me atrai, quando a sua presença me atrai, quando os negócios de Deus me atraem e não me é aborrecido. Primeira revelação é que eu descubro que a força nenhuma que eu tinha, afinal, ela existe. Ela pode ser pequena, mas fala, tem força aí. Deus te revela que afinal você não é tão fraco como você pensava que era fraco. Porque Deus só pode multiplicar algo que existe, sim ou não? Sim ou não? Só se multiplica algo que existe em nós. Então, se você começa a andar com Deus, Ele começa a te revelar que, opa, tem força aqui, tem talento, tem esperança, tem revelação. E como é verdade, como é que Deus sopra no seu ouvido, nos piores momentos, Ele projeta você no futuro. Eu lembro de uma situação que eu estava totalmente arrebentado na minha vida, sofrendo muito, quase em uma depressão profunda. E eu lembro que eu estava na minha cama, sentado, quase que sem conseguir orar, só olhando assim para o tempo. E de repente uma loucura acontece e vinha no meu ouvido assim, não audível, mas na minha mente, né? O que eu seria, que eu iria sentar com os príncipes, e essas loucuras, que só pode ser loucura, você está na pior, sofrendo, sem dinheiro, sem ninguém para falar contigo, de repente você está na cama, e esses pensamentos vêm, ao contrário do que outros pensam, que outros pensam em se matar, né, ou matar alguém, né, todo mundo pensa em desgraça quando está assim, aí de repente você é ministrado, eu te farei grande, você vai sentar com os príncipes, você vai ser conselheiro de príncipes. Loucura. Aí hoje eu me deparo sentando em mesas que eu nunca pensei que eu fosse sentar. Pessoas com poder aquisitivo que eu nunca sonho sequer ter. De repente pedem um conselho, pedem uma sugestão, querem me ouvir. Eu fico, meu Deus, eu lembro lá daquele tempo, onde aquele pensamento louco invadiu a minha mente, para que eu subisse o meu estado de espírito e não desistisse. Porque ele multiplica a força do que está cansado. Olha para cá. Você não está sem força. Está com pouca força. Mas o seu Deus, Ele pode fazer muito com o seu pouco. Ele multiplicará a sua força. Você não entendeu? Ele multiplicará exponencialmente a sua força. Você vai ter vigor, você não vai estar cansado. Ele vai dar uma virada na tua vida radicalmente, e a tua vida vai glorificar o Deus que dá força ao cansado, que multiplica, que renova aquele que está parado, e vai te fazer andar sobre as águas em nome de Jesus. Vai te fazer andar sobre as águas. Deixa Ele multiplicar a sua força, porque tem força aí em nome de Jesus. Para terminar, não tem como você ter uma relação com Deus, ter uma relação com a palavra de Deus, sem enxergar caminhos novos, sem enxergar rotas novas.
Não é sobre a distância que você percorre. Escuta isso. Não é sobre a distância que você percorre, é sobre a direção certa. Não importa a distância, às vezes é melhor estar parado do que andar por caminho errado. Quando eu falo caminho errado, eu não falo pecado só não, tá? Eu falo caminho errado mesmo, projetos que não são o que Deus sonhou para você. Você está gastando energia em iniciativas que Deus não quer você lá, porque falta uma revelação. Não é só o pecado que te atrapalha, são as suas escolhas. E tem escolhas que você faz que não é pecado, sabia disso? Não é pecado, mas também não é a vontade de Deus para a sua vida. Vou repetir. Tem escolhas que você faz que não é pecado. Olha o que fala a Bíblia. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho. Deus não contesta isso. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Quem pode dar aleluia? Eu sempre oro, Deus me guarda de não dar os passos certos. Na minha ignorância, sobrepõe com a tua soberania e me guia no caminho certo. Quer ver uma outra oração que eu faço constantemente? Deus, me livra de mim mesmo. Quem já orou assim? Eu oro assim, eu constantemente. Deus, me livra de mim mesmo, porque eu sei que eu não sou absoluto. Me livra. Eu também tenho, assim, eu tenho umas orações meio estranhas. Eu oro também assim, Deus, lembra das orações que eu já esqueci. Eu sou meio doido, né? Porque eu estou ficando velho, estou ficando com medo de esquecer de algumas coisas. Eu sei que teve orações lá na minha juventude, lá há 15 anos atrás, que às vezes na minha falta de fé eu já esqueci. Já abaixei a guarda. Mas eu sei o que eu senti quando eu clamei. Eu sei o que eu estava gerando quando eu clamava. E eu falo, Deus, lembra da oração que eu já esqueci. E eu sei que muitas coisas estão acontecendo hoje na minha vida, por orações que eu já esqueci, mas que Deus está fazendo, porque Ele não esquece, Ele é fiel, Ele atende o cansado, Ele multiplica a sua força, e faz tudo no tempo dEle, não no seu tempo, mas Ele faz. Então, eu não sei porquê, mas eu sei uma coisa, quanto mais eu crescer, mais tem um propósito, o nome dEle ser exaltado e ser conhecido. Então que Ele me faça crescer, para que Ele possa brilhar, só isso. Essa é a minha única ambição de crescimento, para que Ele possa brilhar mais e mais, e evidenciar o seu poder, a sua fidelidade, e o quanto Ele pode fazer com alguém tão minúsculo, tão ignóbil. Ele pode levantar, se souber crer e souber esperar, se tiver sede da palavra, de ser atraído pela sua palavra, pela sua presença. Então, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Então, é sobre a rota, Temos a outra parábola de outro samaritano, que é impossível também não lembrar, quando se fala de rotas. Temos o bom samaritano, que ajudou aquele homem que foi espancado, foi assaltado, né? E ele mostra 3 tipos de pessoas. Ele mostra o levita, que descia. Ele mostra o sacerdote, que descia. Aí, para irritar, para confrontar, porque ele está dando a parábola em frente aos escribas. O contexto é esse, para quem não sabe. Cristo, ele é perguntado sobre quem era o próximo, e de repente ele está diante dos fariseus, ele está diante dos escribas, e ele tem uma pergunta que a ideia do grupo era dar uma rasteira nele, era fazer com que ele tropeçasse em alguma palavra para ser preso, para ser acusado, para ser descredibilizado. Essa era a missão daqueles que iam confrontar Jesus no dia a dia. E ele começa a contar uma história, que é a do bom samaritano.
usando as figuras que estavam diante dele. E ele sabia que um povo que era odiado pelo judeu era o povo samaritano, comparado abaixo de cão. E ele coloca o samaritano como o herói da história, diante dos caras que ele está conversando. E quando você lembra da passagem, você lembra que eles vinham de direções opostas. Porque fala a Bíblia, depois você confere, e descia o sacerdote, e descia o levita. Era uma rota de distanciamento de Deus, porque para descer, eu tenho que estar de costas para o templo. Jerusalém é um monte, e o templo está em cima. Então se ele descia, indo para Jericó, ele está de costas e se afastando do altar, se afastando do templo. Aí fala a Bíblia claramente, e subia um samaritano, de frente para o altar, de frente para o templo, numa caminhada correta, porque ele se atraía pela presença, ele se atraía para a adoração, mesmo sendo rejeitado por aquele povo. E quem se atrai, quem está de frente para a presença, quem está de frente para o altar, tem um olhar sensível, tem um olhar de ajuda, tem um olhar de dar a mão, de fazer uma oração, de fazer algo a mais pelo próximo, porque a rota é ajustada. Então, olha para cá, fala comigo assim: a rota é importante, a direção é importante. Nós temos que considerar isso e avaliar a direção que eu estou trilhando. É a que Deus apontou? A direção que eu estou, pergunta chave, a direção que eu estou me afasta do altar ou me aproxima do altar? Essa é a pergunta chave. Se a direção da sua vida, se as suas escolhas te distanciam do altar, você está na categoria do levita e do sacerdote, que está se distanciando da presença. Mas se a tua direção, se as tuas escolhas te aproximam do altar, te aproximam do conhecimento, te aproximam de uma relação com Deus, olha para cá, não é igreja não, gente. Tem gente que vem no culto todo domingo, não tem isso, tá? Não vive isso. É sobre relacionamento com Deus, é sobre intensidade com o Senhor, é prazer de estar com o Senhor, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra. É vida com Deus que eu estou falando, porque vir à igreja não garante isso, mas é um ótimo começo, amém? Não fique sem vir por isso. Eu quero ser honesto em ensinar, mas não quero desprezar a importância da igreja, porque é aqui que você adora, é aqui que você aprende, que você consegue viver em comunhão, amém? Mas se você só ficar vindo para comer pão de queijo e bater papo, também não resolve nada, certo? Temos que ser sinceros. Então, se a sua rota te aproxima do altar, te aproxima da presença, então, poxa, Deus está te validando, está tornando intensa a sua vida com o Senhor, não é? E para finalizar de verdade, João 9:7, está o segredo da direção. Fala comigo assim: o segredo é simples, é o de ouvir e caminhar. Simples, ouvir, então caminho. João 9:7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse cego, todos conhecem a história, e Jesus, ele está distante. Eu estive em Israel, no local que houve esse diálogo entre ele e o cego, e eu estive no local que é o tanque de Siloé, que quer dizer o tanque do enviado, que quer dizer Jesus. Ele é o enviado que te dá visão, você pode dizer amém? E quando eu vejo a distância de onde Jesus estava conversando e onde ele tinha que ir, eu fiquei assombrado, porque eu não sei quantos tombos aquele cego levou para chegar até lá embaixo. É longe, é uma descida, obstáculos, pedras, não sei. Eu sei que o cego, ele não questionou:
Senhor, você pode me curar primeiro? E eu chego lá e me lavo. Ele não ficou negociando, porque nós somos assim, a gente quer negociar com Deus. Deus, essa visão assim, se você me der essa estratégia, vai ser mais fácil para mim. Podemos renegociar a direção? O cego não fez isso. Ele aceitou a direção, ele ouviu e ele foi. Então, o segredo é você ir até o tanque. Muitas vezes o que te falta é isso, é ir até o tanque. Fala para o teu irmão, vá até o tanque. Fala assim, vá até o enviado. Vá até o enviado. Falta resposta? Vai até o enviado. Falta resposta? Vai até Jesus, vai até a cruz, vai até onde pode chegar até você as respostas. Não alimente questões dentro de você. Procure as respostas, não tenha medo. Deus, a Bíblia, tem respostas para as questões mais difíceis da humanidade. É lá que eu tenho paz. É lá que eu tenho solidez. É lá. Então, que essa palavra hoje possa te despertar e entender que nós somos chamados para sermos o tipo de pessoa de Salmos 1, que é constantemente atraídos. Ser atraído é superior ao ser encontrado, porque quem é encontrado nem sempre vai continuar no caminho, mas quem é atraído encontra e permanece, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Fique em pé onde você está. Eu não sei qual área hoje Deus quer trabalhar na sua vida. Talvez é a área da autoridade. Você sente que quer fazer, mas não tem autoridade. E eu profetizo que Deus vai fazer brotar uma fonte de águas vivas aonde falta autoridade, e você vai transbordar. Não, pastor, estou cansado, eu sinto que eu já não tenho forças. Deus hoje diz, tem força sim, eu vou multiplicar a tua força. Não vai vir de fora, vai vir de dentro. Eu vou pegar no que está aí cansado, amortecido, e eu vou multiplicar, e você vai ser grande, e vai testemunhar as minhas grandezas, e vai ser a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia e na Samaria, até os confins da terra, em nome de Jesus. Ou talvez você não sabe para onde você vai. Pastor, estou perdido, não sei para que direção eu tenho que ir. Eu vou dizer, vai para o tanque, vai procurar o enviado, vai procurar aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, porque ele tem a resposta. Vá para o altar, ou na igreja, ou na sua casa, ou na sua cama. Vá para o altar. A resposta está no altar. A resposta está aonde Deus fala ao seu coração. É lá que está a resposta. Não fica parado. Vá para o altar. Vá para o altar. Não se afaste da presença, se aproxime, porque não importa se você é judeu ou samaritano, tem valor para Deus quem vai para a sua presença, quem procura o tanque, quem quer ser lavado pelas palavras daquele que foi enviado para salvar a minha vida e a sua vida. Eu profetizo que você vai ter sempre lugar de altar, lugar que Deus fala ao seu coração. Não importa o local, a circunstância ou as pessoas à sua volta, ou sequer as ameaças ou os gigantes que se levantarem. Importa a voz do Senhor entrar na sua mente e no seu coração, e no tempo do Senhor tudo se revelará, em nome de Jesus. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Faça a oração mais sincera, a oração mais sincera que pode fluir do Senhor. Fale com o Senhor nesse momento, e se entregue, se exponha no altar, se exponha diante dos céus, porque Ele está aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar. Quem souber, adora.
salvação, és o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Oh Deus, nós te amamos, nós te exaltamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Diga, se a tempestade chegar, Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. se o mar, aleluia, Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. tu és, diga, tu és. Tu és o Deus da minha salvação, és o Diga, meu você é meu dono, meu Senhor, minha eu paixão confio em ti, Senhor. e minha canção e o meu louvor. Diga bem alto, aleluia, diga louvado seja o Senhor. Diga, igreja, num coro só. Nós te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. A tua igreja se move no mundo espiritual, se entregando, se consagrando no Senhor, crendo nas tuas respostas, crendo na tua mão operante, que venha sobre nós a autoridade, que rios de águas vivas fluam do nosso interior, porque nós cremos no Senhor, como diz as Escrituras. Multiplica a nossa força, multiplica a força do cansado, usa o rejeitado para glorificar o teu nome, Senhor, e corrija as rotas das nossas vidas. Que essa autoridade acompanhe a sua igreja, nos ministre para ministrar, que ela não fique em nós, que possamos ministrar a outros que não estão aqui, animar a outros, pregar a outros a tua revelação, para que a tua palavra alcance toda a terra, porque essa é a tua intenção, a revelação do Evangelho de Cristo Jesus alcançar toda a criatura. Eis-nos aqui para isso, Senhor. Nos use como instrumentos, com poder, testemunhos e autoridade, para glorificar o nome do Senhor. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta muito direta a você. Fique à vontade, não tem que vir aqui à frente, eu te quero confortável. Mas se você nunca entregou para Jesus a sua vida e quer entregar hoje, quer confiar a sua vida no Senhor, entende que Ele é a solução, que Ele é a salvação, que não há outro caminho senão Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer hoje tomar essa decisão, onde você está, só põe essa mão no alto, que eu quero orar por você. Só põe no alto a sua mão. Eu quero orar por ti. Eu quero liberar essa palavra na tua vida. Essa é a escolha mais importante da tua vida.
Eu fiz isso antigamente, eu tinha muita vergonha de vir na igreja, de vir à frente. Eu lá no último banco, escolhi o lugar mais escondido, para dizer: Senhor, eu me entrego, mas eu não vou lá na frente não, eu tenho vergonha, o meu voto é sincero, a minha palavra é sincera, eu entrego a minha vida ao Senhor. Você é meu Senhor, meu Salvador, e eu creio em Ti, como diz a Escritura Sagrada. E ali eu entreguei a minha vida ao Senhor, e Ele tomou conta dela, e a caminhada começou. Então você que levantou a mão, quero que você feche seus olhos, quero orar por você, porque Deus está não só te salvando, mas está te inserindo na família, te inserindo no ambiente onde Ele vai mudar a tua história. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por cada um que levantou as mãos, Senhor, que buscou, Senhor, em Ti a salvação. Louvado seja o Teu nome, Pai, por cada vida que confia no Senhor, pela salvação do perdido, Pai. Nós abençoamos e como igreja recebemos em família, Senhor, e liberamos, Senhor, a Tua palavra, as Tuas promessas, as Tuas vitórias sobre aqueles que estão aqui, Pai, os que vieram à frente, os que não vieram, os que estão em seu lugar, mas que o Teu nome, que a Tua presença e que o Teu poder possa, Senhor, guiar as nossas vidas, derramar fonte de autoridade, força alcançado e caminho e rota para aquele que o Senhor escolheu. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Pode dar uma pausa ao Senhor bem forte, pode ser mais forte. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Gostoso, não tá? É muito boa, né? Mas temos que encerrar. Põe a mão no alto onde você está. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as comunhões e as consolações do seu Santo Espírito sejam com você todos os teus dias, em todos os momentos, com força, com fonte e com propósito, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, te dê revelação todos os momentos, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém? Dê uma pausa ao seu bem forte, abrace pelo menos 10 pessoas e tenha um domingo fantástico e uma semana poderosa na graça do Senhor Jesus, em nome de Jesus.